Vamos lá? Apresentar para vocês um pouquinho da Calef, tá? Rapidamente, nós somos uma multinacional, estamos situados ali na Itália, servimos a mais de 90 países, mais de 11 plantas de produção, né, e mais de 1.600 colaboradores. A Calef, ela tem essas 3 fábricas aí, né, essas 4 fábricas principais na Itália. Aquela número 1 é a primeira, e é dali que a gente fabrica os nossos componentes, as nossas válvulas. Inclusive, vou apresentar algumas para vocês aí. O Guilherme, que também é do nosso time, está ali, vai passar elas no momento oportuno para vocês. Se eu pudesse definir aqui numa frase o que a Calef faz, a gente é o maior fabricante de componentes para soluções hidrossanitárias do planeta hoje. Então, a gente distribui válvulas e componentes que muitos de vocês já usam, como as redutoras de pressão nos prédios de vocês de ação direta. Só que nós temos outros muitos itens para soluções de água quente e de água fria, tá? Gente, é o seguinte, chama Calef, mas não vem por causa de calefação, tá? Já explicar isso aí, eu também achava que é isso aí, mas é o sobrenome dos fundadores, né? A Calef foi fundada em 1961. Então vamos avançar aqui um pouquinho para a gente falar disso aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó, um cenário que a gente identificou aqui no Brasil da parte de aquecimento. Eu sei que já tem aqui um pessoal das construtoras. Quem aqui constrói prédio com chuveiro? Pronto. Quem aqui constrói prédio e coloca aquecedor a gás? Quem aqui constrói prédio e coloca aquela central direta, similar ao que o Leonardo falou aqui mais cedo, mas está lá em cima na cobertura, por exemplo, para poder aquecer água? Ninguém, né? Ficar livre do gás ia ser legal? Dentro dos apartamentos, dos chuveiros, e mesmo assim de entregar água quente? Nós vamos falar disso. Só que nós vamos falar disso num passo além, que é o que a gente vai chamar de circuito indireto, e é disso que a gente vai tratar aqui. Bem, vamos falar um pouquinho dos aquecedores de passagem, para vocês entenderem o contexto. Então, quem constrói com chuveiro sabe que o chuveiro tem uma praticidade. Você coloca lá a parte elétrica, coloca o chuveiro, a pessoa toma banho. Leonardo falou muito bem que o conforto é baixo, porque a vazão é pequena, né? Mas ele resolve ali de imediato. Se você não tiver problema com a CEMIG, demanda, fazer subestação, talvez a coisa dê certo. Só que a infra é algo cara para a parte do chuveiro. Se eu tirar o chuveiro, eu tenho uma vantagem nisso. Faz sentido? Se eu não tivesse o chuveiro, mas conseguisse entregar água quente? Bem, mas eu acredito que talvez o aquecedor a gás ele ainda seja mais do que o chuveiro. Olha só, aqui eu tenho uma imagem de alguns riscos do chuveiro. O primeiro é o choque elétrico, gente. A instalação do chuveiro tem que seguir algumas regras. O projetista elétrico tem que fazer toda a parte de aterramento e equipotencialização da instalação, porque senão alguém pode ter um choque elétrico, né? Ou você pode ter um disjuntor com problema. E as soluções que a gente vai falar aqui vai encaminhar para retirar esse risco do empreendimento. Bem, outro aquecedor de passagem muito comum de vocês aí, né? Que passagem porque a água passa por eles, é o aquecedor a gás. O aquecedor a gás ele já tem um conforto melhor do que o chuveiro. Por que ele tem um conforto melhor? Ele permite uma vazão maior, uma simultaneidade maior, só que para quem é projetista, esse cara é uma dor de cabeça. 10, 12, 15 ou mais MCA de perda de carga, a coisa começa a ficar ruim nos pontos mais favoráveis. Quem projeta aqui? É difícil equalizar esses aquecedor a gás? Quando tem, ele é difícil, ele tem benefício. A infra do aquecedor a gás é algo fácil, é algo barato na obra, sua central de GLP, o tamanho dela, seu vaporizador, toda a sua rede de entrada, tudo que você tem que preparar dentro do apartamento, sua chaminé, furar, colocar a chaminé para o lado de fora, o cara tem que descer no balancinho. Você perdeu a área que você podia vender, porque era a área da área técnica, você não vende. Mas se você retirasse o aquecedor a gás, você podia ter uma área maior. Faz sentido? Dependendo da quantidade de aquecedor a gás que você tem dentro do apartamento. E aquele ponto em que está lá longe do aquecedor a gás, aí o cara tem um aquecedor a gás, comprou um apartamento bacana de vocês, mas demora para chegar. Como é que vocês têm resolvido isso? Também a gente vai mostrar que tem solução para isso. Olha, ó, tá o aquecedor a gás e a infra que ele já gasta. Inclusive aqui, ó, no canto aqui, a gente tem uma solução prática que você pode usar para recirculação, mas você vai ter que investir e colocar ali, né, para resolver o problema da demora de chegada de água. Bem, só que o aquecedor a gás,
ele tem um outro problema que muitas vezes a gente despreza, muitas vezes os clientes já reclamaram, e se vocês moram em apartamento que tem aquecedor a gás, vocês já vivenciaram isso, tá? Que é o seguinte, vocês sabiam que quem tem aquecedor a gás, fogão, dentro do apartamento, onde a ventilação não é adequada, principalmente quando o aquecedor a gás ele está numa área que tem que passar pela cozinha ou lavanderia para depois ter acesso à área externa, ele pode estar exposto a 75% a mais de gases nocivos. Então você vai ter ali o monóxido de carbono, o metano, o dióxido de nitrogênio, o formaldeído, tudo isso aí é prejudicial. Tudo isso aí está na combustão do gás. Não é o aquecedor a gás em si que é o vilão, é o produto da combustão. Não tem como fazer. Está acontecendo. Então, numa área que não for devidamente ventilado, as pessoas sofrem com isso. Já tem estudos, risco de leucemia e asma está associado a uma exposição demasiada a gás de combustão. Pode ser no fogão. Existe um movimento acontecendo no mundo de eletrificação das edificações. Com que objetivo? Tirar os aquecedores de dentro. Porque vai pegar fogo? Não só por isso. Porque as pessoas podem ficar doentes por causa disso. Ah, mas eu só estou descobrindo agora. Você está descobrindo agora, os riscos estão sendo apresentados. Nós podemos continuar ou nós podemos mudar. Hoje não tem nenhuma obrigação. Mas se vocês estivessem construindo em Nova York, vocês não construíam colocando aquecedor a gás dentro do ambiente. Não pode. Você vai colocar um cooktop lá com a indução, por exemplo. Inclusive, a cocção fica até melhor, né? Porque é mais eficiente, por exemplo. Então, a gente tem essa questão. E os cientistas já têm isso aí, recomendação, olha lá. Descobriram que as casas que usavam fogões por indução elétrica apresentam uma redução impressionante de 56% na média de concentração de dióxido de nitrogênio. Se uma casa que já tem janela, já é bem ventilada, o apartamento, gente, por melhor que você faça, ele tem as limitações de ventilação. Isso é um fato. Quando o aquecedor a gás liga dentro do apartamento, você sente um odor característico da combustão. Sabe aquela primeira imagem que eu mostrei ali? Bem-vindo, você está respirando dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, formaldeído, dióxido de carbono, metano e talvez monóxido de carbono. E desses ali você deveria respirar menos, né? Pra você não ser desligado à força da tomada. Mas é um fato. Gente, mas é um fato que isso pode ser um problema, principalmente porque o usuário não dá manutenção devida no equipamento, infelizmente. Deveria, e a gente deveria se preocupar com isso. Então, tá aí, opções ao fogão a gás? Tem, você pode fazer um fogão elétrico, você pode fazer um de indução. Isso é uma tendência que está acontecendo. Se a gente perguntar, se fizesse uma pesquisa com os clientes de vocês, será que eles gostariam de retirar o aquecedor a gás, o fogão a gás e colocar essa parte elétrica dentro de casa? Vocês já fizeram uma pesquisa assim no cliente de vocês? Os que já compraram os imóveis de vocês? Quem já fez? Vocês já têm, gente, a estatística na mão. Agora vocês têm que validar ela. Bem, outras características aí do aquecedor a gás. É mal instalado, a chaminé não está adequada, a fachada não fica muito decente, se me permite usar essa palavra aí, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Vai ter que usar a brise, o arquiteto não vai gostar muito, né? Olha essa outra fachada aí, o prédio é bonito. Inclusive, se algum daqueles prédios que está ali tem aquecedor a gás, está faltando um aquecedor a gás ali e a chaminé para fora no desenho, que não tem. Bem, vamos lá. Risco de morte pode acontecer também, gente. As pessoas podem falecer, infelizmente, quando o aquecedor a gás não recebe a manutenção. Isso acontece, né? Geralmente não é em prédio, mas nos locais mais antigos aqui a gente teve o falecimento aí de pessoas. Bem, inclusive, reservatórios da Solis ali, essa é uma central direta. Como é que eu tiro o aquecedor a gás? Eu tiro o chuveiro, Você tem que centralizar o aquecimento. Tudo que o Leonardo falou anteriormente é um sistema direto. O que é um sistema direto? A água do boiler, você não toma banho nela? Você concorda que se eu pintasse ela de rosa, ela ia chegar rosa para você? De verde, ela ia chegar verde para você? Isso é um sistema direto. Quando eu tenho um sistema direto e centralizado, eu tenho algumas vantagens numa edificação. A primeira vantagem é que toda a infra que vocês têm, todos os trabalhos que vocês têm, com a infra do chuveiro, com a infra do gás, eu retiro. Só que eu crio algumas situações que eu preciso resolver. Vamos lá. Primeiro é zona de pressão. Se eu tiver um sistema direto, lá em cima no prédio, eu vou ter que colocar a redutora para quente e para fria, não vou? E eu tenho que tomar cuidado com isso aí, porque pressão de pouco é ruim, pressão demais também é ruim, é dor de cabeça, então eu tenho que ter uma pressão normalizada ali, adequada à norma. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Geralmente fica
em torno de 1,5 a 3 bar, 15 a 30 MCA no ponto de trabalho. A Calef, ela tem redutoras de pressão, Guilherme, depois passa aí uma delas, de ação direta, tá? E a Calef no Brasil, ela trabalha em parceria com a Bermad, que revende os nossos produtos. Eles têm esse direito, aliás, no mundo inteiro, né? Uma parceria da israelense Bermad com a multinacional aí, Calef, para a venda desses produtos. Tá? Então, nós temos uma gama de produtos de ação direta, inclusive um daqueles prédios ali vai ter válvulas de ação direta a cada 2 pavimentos ali, que o pessoal da gama está projetando, porque é uma solução interessante e ela se viabiliza, né, economicamente e tecnicamente também, porque tudo é personalizado num apartamento hoje, menos a pressão, porque vocês fazem redução por zona, tem como mudar e entregar para o cliente o direito de fazer isso. Vantagem, se você ainda assim insistir no aquecedor a gás, você imagina que eu vou passar rapidinho, não vou detalhar, você pode controlar a sua pressão melhor, subir ou aumentar a pressão individualmente. Isso seria uma vantagem. O seu problema hoje é que você tem muita gente junto numa redutora só. Se você tiver redutora centralizada, essa é a solução que eu recomendo para vocês ali. Ó. Você tem 2 pilotadas, as azuis de baixo, uma de ação direta por cima, para evitar ruído e baixa durabilidade das pilotadas e atender vazões pequenas. Elas trabalham em paralelo. Até certo ponto uma atua, depois de outro ponto a outra atua. Aí no projeto, né, fala com o pessoal da gama aí que eles vão acertar para você, vai ficar legal. Da ação direta também eu tenho como fazer, tá? E tem vantagem, né? Eu posso usar 2 em paralelo. Quando eu uso no ponto de consumo, eu não preciso, muitas vezes, aí tem que olhar a normativa, colocar uma válvula de segurança na saída, que eu estou fazendo uma redução na ponta. Você tem algumas opções que você tem que olhar conforme a norma vigente, beleza? Bem, isso aqui é um grupo de redução que vocês teriam quando você faz um trabalho, né? Somente ali na água fria, que é o caso. Vocês vão ter umas 3 zonas de pressão. A primeira mais pressurizada para os últimos andares, uma zona por gravidade e uma zona reduzida. Mas vocês podem fazer assim também, ó. Pode colocar de ação direta, fazer a pressurização por andar aí, tá bom? É possível, ou por apartamento ou conjunto de apartamento. Bem, se eu continuar reduzindo só na fria e não ter que colocar na quente, é legal, certo? Porque é menos trabalho para a gente poder fazer. Show de bola. Bem, então, coloquei centralizado, eu tenho a questão da pressão. Só que eu não tenho só isso, eu tenho risco de queimadura. O Leonardo falou hoje da geração. Outra parte do projeto que tem que se preocupar é o seguinte, eu tenho um sistema que gera água a 60, 70 graus. Quem controla essa temperatura para não descer e queimar o usuário? 56, 26. Tem que ter válvula misturadora para não queimar o usuário. Outra válvula que depois você sobe aí para o pessoal conhecer. É norma, gente. Então, a norma pede, a gente deveria colocar aí, beleza? E não achem que as pessoas não se queimem. Olha aí, tem recém-nascido sendo queimado no hospital por falta da proteção adequada. Eu sei, mas por que não colocou a mão na água? Aí eu não sei. Entendeu? Mas devia. Isso é um fato. Em hospital é norma. Só que a 5626, ela não fala assim, ó, só para o hospital. Ela está falando assim, ó, tem possibilidade de contato com o usuário passar de 45 graus, se vira e arruma um jeito do usuário não queimar. Então, eu centralizei, eu tive vantagens, é interessante, mas eu tenho que ter outros cuidados aí na instalação. Isso aqui é a gama de válvulas que a Calef tem de redução. São vários tipos para várias aplicações, tem dimensionador para isso, coloca vazão às temperaturas, não, Rafael? E ela vai te dar o resultado, forma de instalação. E se tiver dúvida, você vai falar com aquele cara ali, ó. Esse cara vai ajudar vocês, porque às vezes eu não vou responder tão rápido igual vocês estão precisando, tá? Mas ele tá para fazer o suporte para a gente. E é assim que você instala uma válvula misturadora. Saída do boiler, pego a quente, pego a fria, ele vai passar a válvula aí, observem que tem isso, eu misturo e entrego, por exemplo, setada a 50 graus. Bom demais, tudo certinho. Se eu não tivesse o risco de queimadura e ainda assim pudesse centralizar, faz sentido? Bom, né? Eu não tenho que preocupar com isso, não tenho que preocupar com pressão, não tenho que preocupar com a queimadura e ainda assim entregar água quente. Maravilha. Bem, vocês já escutaram uma palavra chamada legionela? Não, né? Então, eu tenho que contar para vocês que existe uma bactéria em todo curso de água. Você está inventando? Não estou inventando, não. Tem uma norma que ela chama BNT-NBR 16824. 2020, vocês conheciam? É a BNT, não sou eu. Isso é um fato, tá aqui, ó. Já teve gente morrendo aí no planeta em 1976. O curso d'água ele é contaminado por essa bactéria. E na faixa de temperatura, por exemplo, da água quente que eu distribuo, 50 graus para baixo,
ou daquele anel de recirculação que fica ali, essa bactéria se desenvolve e ela pode ficar potencialmente mais agressiva. Basicamente, você vai contrair uma pneumonia. Se você for tratado de forma indevida, você vai morrer, porque cada bactéria tem o seu tratamento. Então, muitas vezes a pessoa pega uma pneumonia, pega uma infecção e é tratada de forma indevida. Então, se vocês conhecem alguém que pegou uma pneumonia, pede para poder fazer um teste, pode ser essa bactéria. Então ela está em todo o curso de água? Potencialmente sim, muito comum na parte de refrigeração, torre de refrigeração. Ela se desenvolve, ela se aloja no seu pulmão quando? Sabe quando vai tomar aquele banho gostoso, aquele vapor de água que está saindo ali? Você vai respirar ela vai se alojar no seu pulmão, isso pode ser um problema para você. Está aí a norma, a BNT-NBR 16824. Então, na faixa de 20 a 45, 48, essa bactéria pode existir potencialmente, ser um risco. Beleza? Mas ok, tem a bactéria. Como é que eu resolvo o problema? Olha lá, quando eu passo de 60 graus, ela morre. Mas você acabou de falar que não pode ser com água quente. E que você acabou de me entregar uma válvula que eu seto a 50 ou menos para essa água descer num grau de temperatura que não é prejudicial. Verdade. Então, eu tenho que ter um momento para entregar essa água na temperatura que você consome e depois eu tenho que fazer uma limpeza nessa rede. Como é que eu faço isso? Apresento para vocês a válvula Legiomix nossa, uma válvula eletrônica, né? Ela mistura água quente e água fria, eu dou 2 pontos de operação para ela. O ponto de operação de mistura, 50 graus, que geralmente é um ponto bom, a água desce, vai chegar próximo ali dos 48 no usuário, o risco de queimadura é muito baixo. O certo era ter um outro misturador perto do ponto de consumo. Você quer ser Caxias com a norma, atender 100%, você deveria fazer isso. Beleza? Só que um horário do dia, por exemplo, de meia-noite a 1, ela automaticamente deixa descer a água a 60, só que antes disso, ela tem que ser acoplada no sistema de geração. Ela manda um sinal para o aquecedor a gás que está lá em cima na minha central, longe dos seus apartamentos, ou da sua bomba de calor, da sua resistência elétrica, ou se você tivesse um fogão a lenha aquecendo água, eu precisava de água quente. Ela manda um sinal e fala assim, sobe a temperatura para 60 ou mais, você sobe a temperatura. Depois ela fala com aquela bomba de anel de recirculação, lembra que o Leonardo mostrou que tem uma bomba que gira água na rede? Ela manda um sinal para a bomba, bomba, eu já estou 65, bora descer água aí, vamos desinfectar essa rede? A água desce, passa a 60 e desinfecta a rede. Vocês já perceberam um problema. E aquele trecho da prumada até o hidrômetro e do hidrômetro até o ponto de consumo? Então, esse fica sem desinfecção, não tem o que fazer. Mas vocês concordam comigo que é melhor fazer nesse trecho total, né, do que não fazer em nada. Faz sentido? Quem não concorda tem que saber que tem a norma. E eu tenho que dizer para vocês que em Brasília já aconteceu uma vez, caso de o cliente conhecer sobre e reclamar com o dono da construtora. Por que você não colocou esse dispositivo em especial? E aí, como é que fica? Porque aí ele tem jurisprudência para poder abrir um processo. E eu tenho que falar com vocês, porque eu tenho uma norma, né? Bem, então aqui tem um esquema dessa válvula instalada e de tudo que a gente precisa fazer. Um adendo rápido aqui. A gente tem um equipamento aqui, ó, um dispositivo que você pode instalar na ducha, que se a água passar de 48 graus, ele fecha. Por que eu uso ele, Otto? Porque muitas vezes, quando eu estou descendo com água a 60 graus, meia-noite, 1h, podemos ser nós, chegando depois do evento para tomar um banho, a água está quente demais, a gente se queimar, a gente não quer queimar, então ele protege. Então a gente também tem esse dispositivo aí. Um outro problema é o seguinte, quem já teve algum caso, o Leonardo falou assim, demorou chegar água quente no ponto de consumo, esperei 5, 3 minutos, num prédio, dependendo da quantidade de prumada que você tem de água quente, às vezes você espera muito. Mas não é porque não tem um sistema de recirculação, é porque o sistema de recirculação não é balanceado. Eu queria falar com vocês que água quente não é água fria, né? A gente desceu para o parquinho, a gente centralizou, aí agora o negócio ficou sério, tem que subir a régua aqui no nível de projeto para resolver algumas coisas. Eu tenho desbalanço de rede. Quando eu tenho um sistema de recirculação, olha aquela prumada vermelha sobe e desce na laranja. Quando a bomba liga, ela dá preferência para a água passar em alguns trechos. Os trechos mais afastados da bomba, eles podem não recircular água suficiente. Então, naquele momento de desinfecção, eu posso não fazer a desinfecção certa.
Para isso eu tenho que colocar essa válvula ali, ó. É uma reguladora termostática. Como assim, Otto? Além dela balancear a rede, para não ter isso, porque na hora que liga, a água vai chegar numa aprumada primeiro. Qualquer uma, não importa. Chegou, ela restringe a passagem de água. Então depois ela vai para a próxima, chegou na próxima, ela fecha. Chegou na outra, ela fecha, até que ela passou em toda a rede. Então eu fiz um balanceamento do sistema. Bem, se eu não tivesse que lidar com a legionela, é bom ou ruim? Ninguém tem opinião formada ainda? Então fala, é bom? Ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para quem já viu central térmica. Vocês acham que todas as centrais térmicas no Brasil estão sendo projetadas assim? Com todos esses itens? Não. Eu vou ter que falar, Leonel, que as nossas são. E todas as vezes que não foi para o cliente negou, você concorda? Trabalhei nas Folhas também 7 anos junto com o Léo, nós já projetamos muita obra aí. Que eu contei, só de obra grande aí, tirando a cervejaria, umas 170. Todo mundo tinha. Ah, mas o cliente fazia isso tudo? Gente, se o cliente não quer fazer, eu tenho que informar. Eu não posso assumir o risco para ele e falar assim, ó, você está tendo economia, você está centralizando e eu assino a RT. Não, porque eu também fazia a parte de execução, projeto de execução, junto com o time da Solis. Então a gente tomava esse cuidado. Só que tudo isso, ele encarece a solução, porque você está aplicando os dispositivos. Infelizmente, às vezes a pessoa pensa, mas você está encarecendo a minha solução. Não, eu estou te dando solução para os problemas que a gente criou quando eu te trouxe economia, quando a gente centralizou o sistema. Lembra lá? Nós não tiramos a infra, está todo mundo feliz aí naquela hora. Na hora que eu tirei o aquecedor a gás, todo mundo ficou feliz também. Só que eu crio algumas situações e eu tenho que resolver. Tem solução para isso, Otto, para eu não lidar com isso tudo? Ela existe. E é o que a gente chama de circuito indireto. É uma alternativa viável. Eu vou começar com essa imagem. Por acaso, outro reservatório da Solis, não foi planejado, diga-se de passagem, né? Olha só, eu tenho ali um sistema indireto. O que é um sistema indireto? Sabe aquela água no reservatório que eu armazenei lá em cima da casa? Eu tenho aquela água, só que aquela água não é consumida mais. Eu levo ela até o ponto de consumo, passo por outro dispositivo chamado, eu vou chamar aqui de satélite, que é um trocador de calor. Vocês conhecem trocador de calor? Tipo aqueles de chiller, de cerveja, vocês vão conhecer, né? É tipo aquele. Ele é um dispositivo que eu tenho água quente de um lado e água fria do outro. Essa água não se mistura. Olha aquele desenho lá, ó. A água quente desce numa aprumada. Então você imagina uma aprumada descendo aqui no prédio, aqui fora a fora. Em cada andar eu ramifico como uma espinha de peixe. E levo e coloco o meu satélite no lugar do aquecedor a gás. Só que o lugar do aquecedor a gás não tem que ser lá naquela área técnica mais. Pode ser num shaft, pode ser num entreforro, pode ser escondido, por exemplo, debaixo de um armário. Não tem problema. Ele é pequeno, não ocupa espaço, não precisa de ventilação, não precisa levar ponto elétrico. A maioria deles é simplesmente mecânico e ele faz a troca. Pensa num radiador de um carro. Pensa num radiador daquele fluido. Aquele fluido são o nosso sistema. Eu sou um motor, eu estou gerando essa água quente e distribuindo essa água pelo sistema. Esse é o sistema indireto. E aqui eu tenho uma imagem, e eu vou precisar usar um recurso aqui para mostrar para vocês ficar um pouquinho mais prático, que é o seguinte. Vocês estão vendo o laser aí, né? Então eu tenho uma central, posso ter coletor solar, posso ter boiler. Ah, não tem espaço para coletor solar, porque pelo menos nos prédios que estão ali, a área é pequena, ou o que vocês construíram ali em cima não me permite utilizar. Ok, eu não preciso do coletor solar, então eu posso reduzir o volume. Mas lembra, se não tem coletor solar, não tem economia, você vai no gás, tá ok? Mas você vai ter água quente do mesmo jeito. Então, olha só, eu peguei essa água nesse boiler aqui, essa água foi bombeada, Otto, mas está embaixo, pode ficar embaixo, pode ficar em cima, pode ficar do lado. Se eu quisesse ter uma central de água quente para abastecer o Parque Uno inteiro, se tivesse condição de fazer, tinha como. Não tem. Nós temos uma cidade de Matarazzo, em São Paulo, que tem 2 quilômetros de extensão de rede. Na Europa, eles têm bairros alimentados com água quente, igual a gente entrega água fria. Então, é possível fazer. Como é que funciona? Eu bombeio essa água quente, ela entra dentro do imóvel, passa pelo trocador, troca calor e volta para a central para ser aquecida de volta. Então ela fica circulando, certo? Vai e volta, vai e volta. Só que do lado do apartamento a água vem fria, passa pelo micromedidor do DEMAI. Tem alguém do DEMAI aqui? Pronto, você está ali escondido, né? Só tem um medidor, toda a água consumida dentro do apartamento
Está medida. Beleza? Resolvemos isso aí e não precisa colocar um segundo medidor. Você precisaria colocar na central aberta, viu? Um de quente. Você quer um segundo medidor, Igor? Você quer um segundo medidor, um micromedidor? Tem como fazer hoje, do jeito que está a legislação, está feito? Não, vai ser difícil, né? Pronto. Então, se eu tiver só um medidor, que é o que já é utilizado hoje, telemetria para você medir, fica melhor, né? Seria bom ter só um medidor, pessoal? Pronto. Então já tá resolvido aí. Eu medi, essa água entrou para dentro do apartamento, igual entra hoje no aquecedor a gás. Ela entra, aquece, entrou aqui, ó, o verdinho, entrou, saiu no rosa e foi para o ponto de consumo. Entrou fria, saiu quente. Já passou pelo medidor. Se você quisesse medir o quanto que passou, você podia colocar um outro medidor aqui, mas aí o condomínio gerencia. Não tem nada a ver com o DEMAI. Lá dentro do apartamento, faz um outro grupo ali, fora do local que você instala o medidor dele, o condomínio faz o gerenciamento sem problema nenhum. E pode ser um de água fria, que é mais barato que se fosse no direto, que tem que ser um de água quente. Beleza? Então, o sistema... então fica girando isso aqui todo, 24 horas, não. Só entra em operação quando você abre um ponto de consumo, porque abrindo um ponto de consumo, o sistema percebe e faz essa troca. Essa bomba que eu mostrei ali, ela está circulando água constantemente, ela opera que nem o seu coração. E apesar dela ficar ligada constantemente, o consumo de energia é baixo, porque ela tem velocidade variável. Tem uma bomba aqui, ó, de velocidade variável, que ela altera a velocidade em função da pressão. Ela foi dimensionada, feita para isso. Opera que nem seu coração. Se o sistema indireto fosse ruim, o próprio Jesus não tinha te construído com o coração, um sistema fechado. E uma outra vantagem desse sistema aqui é o seguinte, eu encho ele uma vez só. Lembra que o Leonardo falou que o coletor pode ter corrosão por causa da água, aí você usa o Trópicos Inox, dependendo da qualidade da água, você usa uma proteção que é o WT, que funciona muito bem? Nesse caso, você não precisaria de ter o WT, mas continua precisando do reservatório das folhas com o aço inox. Pronto, porque eu encho uma vez só, aquela água desmineraliza. Depois eu só tenho que repor essa água. Funciona, dá certo, é mais prático. Tá? Então esse que é o sistema indireto. Conseguiram entender? Bacana. Fez sentido? Então, tá aí os componentes que a gente coloca dentro do apartamento. São os trocadores de calor, tem vários modelos e a gente dimensiona conforme o tamanho do empreendimento. Tá bom? Eu tenho piscina. Legal, eu posso aquecer a piscina do seu prédio. Eu tenho piscina dentro do apartamento, eu posso aquecer a piscina dentro do apartamento usando isso aí. Sem trocador de calor, principalmente aqueles que não são com inversor de frequência e que são barulhentos. Faz sentido, né? Aproveitar tudo. Meu empreendimento tem 3 torres. Faz um sistema só, abastece as 3 torres. É possível você poder fazer isso da mesma forma aí. Tá? Então aqui a gente tem um conjunto de economias e de benefícios do nosso sistema. Tá? Apresentar uns cases, né? Porque eu dei uma solução, você vai falar assim, tá, mas onde você já fez isso? Vou apresentar alguns. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês alguns cases fora do Brasil. Hospital São Luís, também, a gente tem, são 161 leitos abastecidos com 10 mil litros de água. Outro São Luís, em Guarulhos, 236 leitos, 8 mil litros. Detalhe, tá? Tem que isolar a rede. Rede de água quente tem que ser isolada. Muitas centrais hoje no Brasil poderiam economizar 20% da conta de gás ou do que eles usam para poder aquecer a água se simplesmente isolasse a rede. Loucura, né? Ninguém isola. E provavelmente, como eu já escutei, algum vendedor de tubulação falou que o PPR e o CPVC não precisa ser isolado, né? Se está quente, está perdendo calor. Se está perdendo calor, o dinheiro está saindo do bolso de alguém, que provavelmente é quem está operando o empreendimento. Outro empreendimento em Brasília, quando eu cheguei na Calé, foi o primeiro que eu visitei. Aí, ó, o sistema instalado lá, ó, trocador de calor, válvula misturadora, recirculação dentro do apartamento se precisar. Consigo dar solução para tudo isso. Esse é aquele da piscina, é o mesmo prédio, então são 3 piscinas aquecidas com o mesmo sistema, tá? Olha lá, ó, no shaft, ó, lá de fora, ocupando pouco espaço. Nós estamos falando ali de 200 apartamentos, 100 em cada torre. Tem um detalhe, nesse caso aqui da Uni, o sistema está numa torre, eu desço e alimento a outra torre. Porque o circuito está fechado, a minha preocupação com pressão, se está para cima ou para baixo, ou todo o balanceamento é feito pelo próprio equipamento na ponta, tá bom? Esse outro aqui também, nosso,
da Gamaro, lá em São Paulo. Tá? Inclusive, se você estiver passando por lá, vocês têm 2 lugares para visitar. Primeiro, o laboratório da Calef, que vai ter todos esses itens instalados em funcionamento, e também alguma dessas obras com antecedência aí de 15 dias, a gente consegue fazer um agendamento para que vocês conheçam, para vocês conversem. Se quiser ir até sozinho para conversar e perguntar se funciona, vocês podem ir. E vocês vão ver que é uma realidade, né? Então isso é importante. Essa outra aí, né? Também tem boilers da Solis. Olha esse prédio, nós estamos falando de 23 andares, 6 mil litros de água, não tinha espaço para colocar coletores solares. Apartamento de 92 a 268 metros quadrados. Vamos falar uma média ali, 120, 150 metros quadrados, vai ficar fácil aqui. 6 mil litros de água, entregando água quente, com garantia, com conforto, com vazão. Quero ducha de 20 litros por minuto, eu entrego. Até mais. Mas você tem que ser informação de projeto. Ninguém aqui coloca aquecedor a gás para 20 litros por minuto, até porque se você colocar isso no seu aquecedor a gás, muita vazão, a perda de carga vai lá para cima e o projetista vai rasgar o papel. Falar, não tem como fazer esse negócio, porque a perda de carga no componente é grande. Aí, ó, Berlândia ficou para trás. Olha lá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, HVW, já fez o dela já. 35 pavimentos, 8 mil litros. Beleza, Otto? Maravilha. Pergunta, quanto custa? Tem que fechar, ué. Vamos apresentar uns cases aqui para vocês? Vamos lá. Primeiro case, com chuveiro elétrico. Um caso que a gente fez para Patriane, uma diferença de 15%. Por quê? Aquilo é investimento no meu sistema, tudo, mão de obra, infra, instalado, funcionando. Do lado de cá é a infra que eles teriam lá em São Paulo para poder fazer. E aí? Será que vale a pena? Vai dar certo em todos? Tem que fazer o estudo. Inclusive, se quiser que eu faça, quem está construindo, pode mandar, que vai ser um prazer avaliar o seu empreendimento. Com aquecedor a gás, entregando o aquecedor a gás. Entregando o aquecedor a gás. Otto, eu não entrego o aquecedor a gás, então você tira o satélite, depois o cliente compra comigo, que nem ele compra o aquecedor a gás. Agora, vocês estão construindo os apartamentos num padrão aí, não entregar o aquecedor a gás, você já perguntou para o cliente o que ele prefere? Se faz diferença para ele? Pergunta, que você vai descobrir, porque já tem gente fazendo isso, construtora no Brasil fazendo isso, que ele prefere receber com aquecedor a gás. Mais prático para ele, ou prefere receber com satélite, tem que fazer o comparativo. De novo, vai dar certo em todas, Otto? Eu tenio que fazer o estudo. Talvez se o edifício for baixo demais, a infra evitada ela é menor. Eu não estou falando nem da economia, nem da durabilidade de um sistema que eu tenho um sistema fechado, gente, a água entra uma vez só, não tem oxigênio, a bomba dura mais, o reservatório dura mais, tudo dura mais. Tem vantagens em fazer isso. E a gente tem dispositivos para isso. Se eu fizer a conta, veja bem, com uma central direta tradicional, completa, dessa que eu falei, que combate a queimadura, que combate a legionela, da central completa que faz o balanceamento das prumadas, eu consigo também, muitas vezes, ficar 10% na média, pelos estudos feitos até então, mais em conta, até porque eu consigo enxugar muitas vezes o volume, porque eu tenho um software capaz de simular o consumo de um prédio e me dar o resultado com simultaneidade. Eu aplico a 5626, eu aplico normas europeias para poder calcular a simultaneidade. Então eu consigo otimizar o sistema, coisa que não dá para poder fazer na mão. Quer dizer, dá para poder fazer, eu comecei a fazer e aí eu desisti. Falei, não, me dá o software aí que é mais fácil mesmo. Porque você tem que ficar fazendo interação de nó a nó, como se estivesse resolvendo uma matriz de sistema elétrico. Mas é possível fazer e funciona, tá? Então, para que isso? Para vocês entenderem que existe a viabilidade econômica para poder aplicar. Até aqui, fez sentido para vocês? Legal? Então, esse sistema indireto a gente traz como uma solução. Está competindo, então, Otto, com o sistema direto? Não, eu tenho soluções para sistema direto. Eu apresentei algumas para vocês, tem outras coisas que a gente precisa ver na instalação. O que eu quis trazer para vocês é que existe algo diferente para gerar e entregar água quente. Até aqui, fez sentido o que eu falei? Vale pelo menos avaliar se é viável para o empreendimento de vocês? Então vocês pensem que isso aqui é um sistema europeu. Você pode vender o seu prédio com um sistema de geração de água quente padrão europeu. Você vai ter conforto, você vai ter segurança. Tem alguém que pega certificação para os prédios aqui? Tem, né? Ainda não? Mas é um plano. Isso aqui é interessante. Prédio lá fora é certificado pelo consumo energético. Isso aqui te dá previsibilidade nesse consumo energético. Bem, eu encerro aqui, né? E me coloco à disposição de vocês aí, para que vocês precisarem agora ou no futuro, junto com o Guilherme, tá? Que trabalha com a gente ali na Calef também. Beleza? Essa apresentação
Depois a gente vai disponibilizar para eles, certinho? Maravilha. Meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Boa noite.